Jornal Maringá agora aqui para falar sobre o Setembro Verde, que também é tema da conscientização, o incentivo e a conscientização sobre a importância da doação de órgãos. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a Renata Manholer dos Santos, ela que é enfermeira, também coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes da Santa Casa. Seja muito bem-vindo ao Jornal Maringá. Muito obrigada. Vamos falar então, sobre essa campanha, deste mês também. Paraná, o maior doador de órgãos, em primeiro lugar também, e a Santa Casa com altos índices, até inclusive maior do que o Estado. Para você, qual que é a importância, dessa conscientização também para a sensibilização das pessoas? É um assunto bem delicado, mas é um assunto necessário de se falar, Hoje a gente sabe que o processo de doação, ele vai vir para ajudar as pessoas que estão em fila de espera por um órgão, pela falência de algum órgão, e que não tem mais o que fazer, e só a possibilidade dessa pessoa ter o tratamento, nesse caso, é a doação, E através da doação de famílias que tiveram o seu ente querido confirmado o diagnóstico de morte cerebral, e sobre o seu sim, é que a gente pode oportunizar que a vida de outras pessoas continue. E é difícil esse trabalho, com as famílias, você que acolhe essas pessoas, é difícil de ter esse sim, das pessoas, ver o seu ente querido, mas também de repente vocês terem esse trabalho todo para, você vai estar ajudando, a salvar vidas. É difícil, porque a gente fala sobre esse assunto no momento de maior tristeza, que é a perda de um ente querido. Mas a gente vê isso como um dever mesmo, de fazer essa orientação, porque tem muita gente que não tem ainda essa conscientização que às vezes no processo de doação no falecimento a gente pode se tornar um doador de órgãos, E nós, enquanto equipe que acolhemos e acompanhamos essas famílias, neste momento de perca do ente querido, é que nós vamos levar a informação que muitas vezes aquele ente querido ele pode ser um potencial doador e ele pode continuar ofertando a possibilidade de vida para outras pessoas, Lembrando que um potencial doador ele pode ajudar até 8 pessoas. Então, isso é ressignificar, aquele ente querido, a possibilidade de que ele continue aí, ajudando outras pessoas. Certo. Eu sempre tive a curiosidade, a gente sempre gosta de estar conhecendo cada vez mais as áreas, e a população com certeza vai aprender muito, Qual o momento, que é essa retirada dos órgãos? Como que funciona todo esse trabalho com a família, para saber também para onde vai esse órgão, para todo o Brasil? Como que é esse exato momento? O processo ele começa desde quando existe a suspeita da morte encefálica, Diante de uma suspeita existe um protocolo para a gente confirmar se esse diagnóstico é o mesmo, Aquilo que vem esse paciente apresentando à clínica. Então nós, enquanto equipes, começamos a acolher a família desde esse momento de suspeita, explicando, esclarecendo a família como que vai funcionar esse processo, Um processo extremamente minucioso, rigoroso, seguido por toda uma legislação a nível brasileiro, E ao final, então, dessa investigação, caso confirme o diagnóstico de morte cerebral, o Estado, que é o órgão que nos acompanha, todos os pacientes que têm essa suspeita de morte cerebral são notificados ao Estado e eles vão nos dizer se esse paciente é um potencial doador de órgãos ou não e de quais órgãos, Dado essa informação, ao final da confirmação do diagnóstico de morte cerebral, nós, enquanto equipes, iremos conversar com a família, daquele paciente sobre essa possibilidade, E vamos explicar todo o processo, porque uma vez que aquele paciente ele se torna um potencial doador e se a família vier com um sim,
existirá toda uma logística de distribuição desses órgãos, para onde ele vai e para quem vai, né? E esse órgão ele vai a nível nacional. Primeiro existe uma distribuição mais próxima da nossa região do sul, né, do estado do Paraná, depois a gente distribui a nível do sul do Brasil e depois, posteriormente, então, para todo o Brasil. Por quê? Cada órgão tem o seu tempo, né? Então, a partir do momento que a gente inicia a captação, a gente já tem que saber para onde que vai esse órgão, para qual estado, para qual centro. Tem pressa, hein? Tem pressa. Tem muita pressa de poder chegar num outro paciente que espera, ansioso por essa oportunidade. E o coração, existe esse tempo de 4 horas. 4 horas é o coração. 4 horas o coração, o fígado, né, que são os órgãos mais, que a gente tem maior oferta, é o fígado e os rins, que são os órgãos mais transplantados hoje a nível de Brasil, né, então, tipo, o fígado são 6 horas entre acontecer a captação. O rim até 24 horas, é um pouquinho mais, é o órgão que tem um pouquinho mais de tempo. Pode ir um pouquinho mais longe, assim. Pode um pouquinho mais longe. Por isso que às vezes a gente vê, quando tem um processo de captação, toda uma logística, né, de avião. Então, a Central do Estado organiza toda essa logística para que a gente consiga fazer com que esses órgãos cheguem o mais longe possível. Uma equipe toda já preparada, né? Faça ali a retirada, entrega, coloca naquela caixinha, na temperatura ideal. Isso, armazenado de maneira gelada, né? Porque o órgão vai manter nessa caixa até chegar o momento dele poder ser reaquecido novamente e voltar a funcionar num outro paciente, dando essa nova chance de vida. Muito legal essa sensibilização que vocês fazem. Parabéns pelo trabalho. Família, doe todos os meus órgãos, por favor. Sociedade também, vamos cada vez mais ligados nesse assunto, né? Renata, muito obrigado pela essa conversa, pelo esclarecimento de um tema tão importante, ainda mais neste mês, para divulgarmos ainda mais. A gente que agradece, né? E é um recado que a gente passa para todo mundo, né? Fale com isso para sua família, expõe o seu desejo, né, de ser um doador, porque se houver algum dia essa possibilidade, a família já sabe o seu desejo, isso vai se tornar uma chance e eles vão ficar muito mais leves e poder decidir sobre isso. Perfeito. Assim encerramos a nossa entrevista especial desse Setembro Verde. Obrigado novamente. Jornal Maringá, a serviço de Maringá e região.